Olá, boa noite. Então, terminado aí as eleições, processo eleitoral 2020 nas cidades pequenas onde não haverá segundo turno, que é as cidades com menos de 200 mil eleitores. E todo brasileiro ele quer entender de tudo, mas aqui em Rondônia, no Pará especificamente, houve um caso em que o nono vereador na classificação geral, com número de votos, não conseguiu se eleger. Já o 33º na classificação geral conseguiu alcançar a vaga. Você saberia explicar o porquê? Vamos lá então procurar entender o que é eleição proporcional. O primeiro passo aqui na eleição proporcional é nós descobrirmos a quantidade de votos válidos, que é os votos tirando aqui, excluindo os votos brancos e nulos, certo? O segundo passo é nós descobrirmos a quantidade de vagas que tem para vereadores na Câmara Municipal. No nosso caso, em Rondônia, nós temos 15 vagas exclusivamente a partir deste ano, eram apenas 13. O segundo passo é nós descobrirmos o que é o quociente eleitoral, que é quando eu divido a quantidade de votos válidos pelo número de cadeira, e então o total é o número mínimo, o quociente eleitoral é o número mínimo de voto que um partido precisa para colocar um vereador já no que nós chamamos de a primeira rodada da contagem de votos. Então, Rondônia do Pará esse ano teve no legislativo, para voto proporcional aqui, teve 20.456 votos, dividido para 15 vagas, nós temos o quociente eleitoral, então, de 1.363. A princípio, disse que o partido que não alcançou o quociente eleitoral, ele não coloca um vereador, mas não é bem assim, senão vamos continuar aqui. Então, aqui nessa planilha nós temos os partidos, os votos de legenda, que os votos de legenda o que é? São aqueles votos em que na hora de votar para o vereador, você não digitou o número todo, digitou apenas o número do partido e não digitou os outros 3 números. Então esse número ele vai para a legenda do partido e conta na hora de formar aqui o quociente eleitoral, porque o quociente eleitoral é uma junção dos votos de legenda com os votos dados em todos os candidatos daquele partido e aí forma aqui o total geral. Aí nós vamos dividir esse total geral aqui por esse quociente eleitoral, viu? E aí nós vamos alcançar o número de vaga de cada partido. Então vejamos aqui que esse primeiro partido, o MDB, ele alcançou 475 votos de legenda e 3.891 votos para todos os candidatos, dando um total geral de votos de 4.336 votos. Dividido pelo quociente eleitoral aqui, 1.363, ele atingiu então aqui um valor de 3.181. Esse 3 aqui, elimina-se aqui o que está após a vírgula, e esse 3 já significa que a quantidade de vagas que ele levou na primeira rodada. Para sintetizar o nosso vídeo, consequentemente, todos os demais partidos também. Então, nós vemos que aqui em Rondônia, o DEM também levou aqui 3 candidatos à eleição na primeira chamada. Nós vemos que o PSDB levou 2,252, é igual aqui a 2 candidatos eleitos. O PSD também, consequentemente, e depois o Podemos levou 1 candidato. Agora você viu que nesse cálculo aqui, os outros partidos não atingiram o quociente eleitoral. Por isso eles estão aqui zerados na primeira chamada, na primeira rodada, eles não levaram ninguém. Mas e aí, então, como é que fica esses partidos? Eles ficaram sem candidato eleito? Não. Agora o que nós vamos aqui para a segunda etapa, para descobrirmos aqui quem que vai entrar nessas vagas que faltaram, já que entraram 11 na primeira chamada e nós ficamos faltando aí atingir 4 vagas.
Para isso, o que nós fazemos? Agora nós não dividimos mais exatamente aqui pelo quociente eleitoral. Agora já é o que nós chamamos de quociente partidário, que nós vamos dividir a quantidade de voto e vamos fazer isso aqui, ó. O partido atingiu 3 vagas e nós estamos buscando mais uma vaga. Então nós colocamos essa vaga aqui, faz 3 mais 1, 4, e dividimos o total de voto do partido por 4. Aí dá essa média aqui, ó, de 1.084, na verdade, né? Depois vamos pegando todos os partidos e dividindo sempre aqui, ó. Esses partidos que não conseguiram nenhuma vaga, aí a gente faz isso aqui. Pegou aqui o 0, que era o que ele tinha de cadeira, mais 1. Então nós vamos dividir esse total de voto do partido por 1. E ele vai alcançar aqui o mesmo total de voto que ele tirou com todos os candidatos. Feito esse cálculo com todos os partidos, lembrando sempre que os partidos que não obteve vaga na primeira rodada, vai ser sempre o número de votos de todos os candidatos dividido por 1. Agora, para nós saber quem vai ficar com essas 4 vagas restantes no cálculo da sobra que nós chamamos, aí nós vamos caçar aqui nesse quociente partidário quem tem o maior quociente partidário. O maior quociente partidário está aqui entre o PSC com 1.133. Então o PSC, que não tinha nenhum, ele já alcança uma vaga. E depois do PSC, nós temos aqui qual o outro quociente maior que nós temos? Nós temos aqui o Republicanos com 1.076 votos. Então o Republicano já leva mais uma vaga. Aliás, ainda não é o Republicano, é o MDB aqui com 10,84, na verdade. Então o MDB, que tinha 3, ele ganhou mais uma vaga, foi para 4. Depois sim, corrigindo, nós entramos aqui com o Republicano, com 1.076 votos, levando mais uma vaga. Depois do Republicano, qual é o maior quociente partidário que nós temos? É o DEM, com 1.035. Veja aqui que por pouco o PSDB não levou um candidato a mais aqui para fazer o terceiro. A diferença aqui foi de 12 votos apenas, certo? Então aqui nós fechamos todas as vagas. Agora nós vamos descobrir os partidos, quantas vagas cada um, quais os candidatos eleitos de cada partido.